Meu nome é Rafael Ramos e seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Poucas coisas geram tanta frustração quanto isso daqui. Você está treinando, está comendo bem, está fazendo tudo certo, mas o peso da balança não muda, ele só sobe. E aí você abre o gráfico da evolução do aplicativo, vê aquela linha confusa subindo e descendo e pensa, tá tudo dando errado. Mas e se eu te dissesse que esse gráfico não está errado, você não aprendeu a ler ele da forma correta? Por isso que hoje eu vou te mostrar como interpretar a evolução física do jeito certo, sem se prender ao peso na balança e focando no que realmente importa para a evolução. A maioria das pessoas olha a balança como se ela fosse um termômetro absoluto de resultado. Se caiu, é sucesso. Se subiu, é fracasso. E é aí que tudo começa a dar errado, porque o peso é só uma parte da história. Ele pode subir mesmo com perda de gordura, pode cair mesmo com perda de músculo, e quando você interpreta esse número errado, você começa a sabotar a sua evolução sem perceber. Por isso vamos quebrar essa premissa agora. Você não está buscando só pesar menos, você quer ter um físico melhor, mais definido, com mais energia, mais disposição, mais autoestima. E para isso, o espelho, as fotos e as medidas e a performance no treino contam muito mais do que o número na balança. A premissa correta deve ser: o peso é uma variável, não o resultado final da minha evolução. Porque todo gráfico de progresso físico ele vai ter variações. Por quê? Porque o seu corpo não é uma máquina. Ele reage ao nível de hidratação, à quantidade de carboidrato no dia anterior, ao sono, ao estresse, à retenção de líquidos, à fase hormonal, no caso das mulheres. E você pode estar perdendo gordura e ganhando massa muscular ao mesmo tempo, e o peso não mudar. Então, como é que você vai ler isso de forma inteligente? Olhe a tendência ao longo das semanas, e não apenas o número do dia. Compare fotos a cada 30 dias. Acompanhe medidas de cintura, quadril, braço. Observe, principalmente, sua força no treino. Perceba como as roupas estão vestindo e você. Existe uma oportunidade quando você aprende a olhar o corpo de verdade. Quando você para de se apegar ao peso, você começa a enxergar a evolução onde só via antes uma frustração. Você percebe mais tônus, mais disposição, menos cansaço, mais consistência. E isso muda tudo. Porque o que te leva ao resultado não é o número que aparece no gráfico, é o comportamento que você sustenta semana após semana. O gráfico ele só conta a história que você viveu, ele não dita quem você é. Bom, se o gráfico não dita quem eu sou, o que é que eu devo monitorar? Se for para montar o seu gráfico ideal, aqui vão os dados que realmente importam. Nível de energia e disposição, força nos treinos, medidas corporais a cada 15 dias, fotos mensais, mesmo ângulo, iluminação e conjunto de fotos, qualidade do teu sono, frequência de treino e alimentação. Isso sim te dá o panorama real. O peso, ele entra mais como um coadjuvante em tudo isso. Você não precisa abandonar os dados, mas você precisa interpretá-los com maturidade. Peso sobe, peso desce. O corpo muda por dentro antes de mudar por fora. E progresso de verdade nem sempre é visível de imediato, mas ele sempre vai deixar sinais. E quando você aprende a olhar esses sinais, a jornada fica mais leve, mais clara e muito mais sustentável. Eu tenho alunos, por exemplo, na consultoria, que quando eles entraram, principalmente no primeiro mês, eles não viam uma variação de peso tão grande na balança, mas eles viam uma mudança gigantesca em como as roupas estavam servindo. E aí eu sempre voltava a explicar de que, olha, o peso ele talvez não varie tanto, mas se a roupa vestir melhor, o treino rende mais, você evoluiu muito mais do que se esse peso tivesse baixado. E aí nos meses seguintes isso fica muito mais claro, a evolução fica muito mais rápido. Você sobe, por exemplo, 6 meses em 2. Uma baita de revolução. E se você quer parar de depender da balança, aprender a ler o seu corpo de verdade e ter uma estratégia inteligente com progresso real, clique no link aqui da descrição e entre para a minha consultoria. Lá você vai aprender a interpretar a evolução com clareza, receber o treino, alimentação e suporte real e deixar de depender da balança para finalmente dominar o seu corpo. Eu te espero por lá.